Eu acho que eu esqueci de mandar para. Boa Ah, noite, oi, Marisa. Eu acho que eu tudo esqueci de bem? mandar tudo bem para a Lucy, porque. Boa Ah, noite. eu não sei se vai dar para ela entrar, mas eu mando para ela mesmo assim. Ela falou que está faltando luz lá, toda hora está saindo e voltando, mas eu deixo lá para eles, né? Só um pouquinho. Tá. Bem, nós vamos hoje, tá? Como não foi feito a semana passada, hoje a gente vai ver sofrimento. E aí eu aproveitei e peguei um livrinho que eu tenho aqui chamado, se você tem, Célia, Mediunidade pelos Caminhos da Mediunidade Serena, da Ivone Pereira. É esse amarelinho aqui. É muito interessante. E o que é interessante é uma entrevista que é feita com ela em alguns temas. E quem faz a entrevista é o Danilo Vilela, Célia, que vem a ser o primo da Odaleia. É, né? E vai ser bastante legal, porque a gente vai dar uma lida aqui na entrevista em que ela dá, isso em acho que 1900 e alguma coisa, sabe? Bem, da qualidade da prática mediúnica, o capítulo, o item é sobre sofrimento. O meu não tem número. De vocês tem número aí? Se tiver alguém, 36. É o 36. então tá certo. Tá tendo microfonia, alguma coisa? Se tiver, aí desliga os microfones, tá? Então, a pergunta é a seguinte: posso ir? Então, tá tudo ok aí? Tá? E os infortúnios sociais? Os desaires. Desaire é ausência de elegância, falta de decoro, né? Comportamento escandaloso. Tem alguma relação com a mediunidade? Aí é a pergunta que é feita do projeto, né? E que vai ser respondida por Viana de Carvalho, e essa resposta encontra-se no livro Enfoques Espíritas. Diz assim: conceituam uns erradamente que a mediunidade constitui um calvário para a criatura humana, sendo não raro uma estrada difícil, de difícil vencida, onde se encontram sombras e dores superlativas. É porque muitas vezes as pessoas tomam a mediunidade como se fosse um calvário, né? Ai, meu Deus, eu tenho a mediunidade, ou quanto sofrimento. E tem pessoas que a gente fala, né? Muitos nós espíritas, que colocam assim como se fosse a coisa mais terrível que possa estar acontecendo na nossa vida. Tem até pessoas que ainda alegam dizendo o seguinte: e depois que eu fui mexer com esse negócio de mediunidade, minha vida foi toda para trás. Né? É uma coisa assim, muito interessante. Né? Enquanto, na verdade, a mediunidade é um dom que tem que ser usado santamente, né? Como está até no Evangelho. Outros, menos avisados e desconhecedores da sua finalidade, asseveram que os reveses da sorte e as dificuldades socioeconômicas, bem como os problemas de saúde, resultam de encontrar-se a mediunidade mal desenvolvida, ou porque o médium incipiente não tem desejado trabalhar a fim de libertar-se das injunções afligentes. Ainda há aqueles que acham assim: como a pessoa não está trabalhando na mediunidade, por isso que a vida dela está um buraco, né? E é muito interessante, que me fez lembrar uma vez, acho que foi um comentário de Valdo, em que a pessoa precisava deixar o trabalho mediúnico dela, né? E que ela estava tendo um problema de saúde.
E aí o presidente da casa virou para ela e falou assim: olha, se você largar esse trabalho, a sua vida vai ficar pior ainda. Você não, ela precisava deixar o trabalho, né? Você vai ficar doente, você vai ficar enferma, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E realmente, quando ela deixou o trabalho, aconteceu. E ela foi desesperada no Divaldo. E Divaldo falou que não tinha nada a ver, que realmente, se ela precisava por algum motivo, a própria espiritualidade sabia disso, não é? A enfermidade ia acontecer independente se ela estivesse ou não na mediunidade, né? Quer dizer, então, aquela coisa que a gente vê, né? Que era muito de antigamente, em que a pessoa, é médio, tem que estar lá, tem que ficar, tem não sei o quê. Quantas pessoas que largam tudo, larga a mediunidade, enlouquece, aí fica pobre, se tinha dinheiro, fica miserável, quer dizer, então coloca um terror num dom que não é para ter terror, como aqui diz, é a mediunidade mal desenvolvida. E aí, agora que me veio na cabeça que eu podia ter procurado, essa questão da mediunidade mal desenvolvida. Você desenvolve a mediunidade ou o que a gente faz? O que vocês acham? A mediunidade se desenvolve ou a gente orienta a mediunidade? Eu acho que o médium é que se educa. E com isso ele vai melhorando a mediunidade dele. Agora, uma outra coisa que eu acho que dificulta muito, hoje nem tanto, hoje até que você ser espírita é até uma coisa chique. Mas antigamente não era. Então havia muito preconceito. Tinha gente que tinha mediunidade, mas tinha vergonha. Não ia trabalhar naquilo. E era hoje não, hoje já é uma coisa chique até. Hoje né? Só falta ter cartãozinho, né? Aquela coisa, sou médium, né? E é o que você falou, médium, porque até então a gente vai cair naquela questão da mediunidade, ela é espiritual ou ela é orgânica? Se ela é espiritual, ela já veio. Vou desenvolver, ela já veio. Eu vou o quê? Educar. O médium precisa ser educado, ela está aí, né? Então, eu acho, no meu centro, chamava-se Estudo e Educação da Mediunidade. Era, né, o antigo desenvolvimento. Como a Célia falou, antigamente, né, tinha um preconceito muito grande. Né? Eu já falei para vocês que a minha família é toda católica, minha mãe católica, mas passou por umas dificuldades na vida bem grandes. Pois disseram para ela isso, que era por conta da mediunidade que ela não desenvolvia. E como ela não aceitava mesmo, que era católica, foi sofrendo, continuou sofrendo, e achando que era por isso, mas se recusando por causa do conceito. Mas imagina, a igreja São Sebastião de Bento Ribeiro foi fundada na casa do meu avô. Entendeu? Eles eram amigos dos padres. Meu avô que ia na procissão, ia na frente da procissão, que levava... Segurando o andor. Os crucifixos, era um lugar de honra. Né? Então, foi assim a vida inteira. Minha avó foi à missa num dia, 6 horas da manhã, faleceu no dia seguinte, porque ela ia na missa todo dia e tinha lugar certo. Aí, na igreja daquele lugar, ninguém sentava, era o lugar dela. Então, minha mãe não tinha como aceitar, entendeu? Agora, a gente sabe que mediunidade tem em todas as religiões. Pois é. Talvez eu não pudesse desenvolver algum outro tipo de trabalho lá na igreja católica mesmo. Hoje mas eu não podia deixar claro que era coisa de espírito, né? Que aí a coisa pegava. Não, ela não chegava a se manifestar, mas não desenvolveu nada e acabou até se afastando, porque, na realidade, ela começou a ver também, com as minhas dúvidas, ela também começou já a ler livros espíritas, mas lia sempre romance, né? Achava aqueles romances, aquelas histórias boas, mas, basicamente, o que puseram na cabeça dela foi isso, que tudo aquilo que ela estava passando, dificuldades bastante grandes, era exclusivamente porque ela não queria desenvolver a mediunidade.
E cadê o Deus da igreja dela? Pois é. Mas isso acontece em várias religiões. Mas é o que você falou, antigamente tinha esse preconceito, esse muito conceito, grande. né? Muito grande. Né? A Bíblia está cheio de mediunidade, gente. Né? Hoje mesmo a gente assistindo, não vou dar spoiler não, né? Mas assistindo um personagem que ele tem uma visão, ali é o quê? É um ato mediúnico, vamos dizer assim, uma reunião mediúnica entre o personagem e quem ele está vendo. A Bíblia está cheia de mediunidade. Desde que existe o homem, a mediunidade ela existe. Né? Agora, ela veio a ser codificada em 1857, quando veio realmente num momento exato. Mas o que eram os profetas? Médiuns. O que eram aqueles, né? Todos aqueles trabalhadores que vinham, aquelas pessoas que tinham contato com outros espíritos, aqueles obsidiados, aqueles espíritos que sofriam obsessões, médiuns, todos eles. E os que escreveram o Evangelho não eram médios Eram também. médiuns também, né? Tinha mais fotografia do que qualquer outra coisa. Pois é, né? E aí continua assim. E a mediunidade? Só um minutinho. Fala, Ana. O microfone estava falando. Oi, meu Deus. Eu não sei o que houve. Ela já falou da vez passada. Mas teve um dia aí que não conseguiu falar nada. Mas, Rosângela, Diga. essa questão da mediunidade, dizer que não desenvolve e a pessoa tem várias situações aí, não é questão disso também, né? As pessoas não sabem colocar. É questão da pessoa não saber lidar com tudo aquilo que chega ao médium, né? Ele não sabe. É verdade. Por quê? O médium é um hospital. Então, chega perto dele espíritos bons e espíritos que estão doentes. Então, ele fica doente. Entendeu? Não é questão de não desenvolver, é questão de não educar e não saber lidar com isso. Foi o que a Célia colocou, de não educar. Né? E aí, muitas vezes, ainda vão, às vezes, para uma religião no qual isso daí é perturbador. Né? Aí é muito triste, às vezes, né? Quando eu morava lá no Rio, passava assim, em frente a outras instituições, e aqueles pastores gritando: sai, demônio, sai. Olha só que desespero, quer dizer, para o médium, aquele que é médium, e para o espírito, né? E todo aquele, vamos dizer assim, toda aquela situação que vivia, que acabava se transformando até, entre aspas, como se fosse um circo. Olha só, um circo dos horrores. Quer dizer, então, e fora o que foi falado também, né, que antigamente isso era algo assim a ser escondido. E quando não, colocava até dentro de convento, internava em hospital psiquiátrico, né? Naquele hospital psiquiátrico de Uberaba, que, olha, morreram lá 60 mil pessoas, de 1910 até 1984, de várias causas. É um hospital psiquiátrico de Uberaba, não sei o nome, eu acho que é Uberaba, não sei, se alguém lembrar aí, né? Quer dizer, esse hospital ali era internado negro, amante de político, amante de fazendeiro, criança com problema, defeito físico, pessoas que apresentassem qualquer tipo de mediunidade, que falava que era louco. Então, eram internados. Essa questão da mediunidade, né? Em muitos aspectos, em muitos lugares, para muitas pessoas, era um horror. Era um horror. As pessoas tinham vergonha. Fulano, o filho caía, babava, acontecia, não sei o quê. E quantas vezes eram levados para outros lugares, era levado o padre para casa para exorcizar, para fazer isso, para fazer aquilo. Olha só que situação. Tudo porque não compreendia o que é. E aí acaba indo para vamos dizer, para uma corrente religiosa
que, ao invés de ajudar, piora a situação, aí a pessoa, se a pessoa já tem, vamos dizer, a mente um pouco enfraquecida, vai enfraquecer mais ainda. Né? Vai enfraquecer mais ainda. Quando aparece alguém assim nas nossas casas espíritas, não é logo, tem algumas que falam assim, tem que botar na mesa. Não tem nada de mesa, não tem nada disso. Não é botar nada disso. Né? Mas é tratar a pessoa, ela toma o passe, água fluidificada tal, e às vezes a pessoa se equilibra e às vezes a pessoa vai embora, porque não é para ser, aquilo ali foi um momento que aconteceu, não quer dizer necessariamente que ela tenha que ser ou ir ou estar numa reunião mediúnica, não tem nada disso, né? Nada disso. Então, a gente vê essa questão, quando fala, né, desses desaires, desse sofrimento que, entre aspas, se coloca que a mediunidade provoca. E outra coisa, ele continua aqui. E a mediunidade passa a ser considerada uma punição de que se utilizam as soberanas leis para justiçar os infratores ou para convocá-los ao caminho da retidão. Então, alguns consideram como se fosse a mediunidade ou uma punição, ou então uma forma da pessoa voltar para o caminho reto. Porque a mediunidade está em todo lugar. Ela está dentro de uma casa de família, de bons hábitos, como ela está até dentro dos presídios. Quem disse que não? Não é? Vai estar em qualquer lugar, né? Em verdade, tais conceitos são destituídos de base legítima e resultam da desinformação e de apressadas opiniões de pessoas passadistas que arremetem com palpites, desejando fazer proselitismo, partidarismo pelo medo, através de agis desnecessários negativos. Tipo assim, se você não for tratar disso, você vai ter isso, aquilo outro, sua vida vai pelo buraco abaixo, você tem que fazer cabeça, em algumas religiões tem isso, né? A questão, faz a cabeça, ou você tem que estar fazendo um trabalho na reunião mediúnica, você tem... Não tem. Se a pessoa... Tem pessoas que, para elas não despertam aí e sentem a dificuldade. Né? Então, não é isso o importante. Né? Rosângela. Fala, Isaura. Fala, Vera. O que é fazer cabeça e raspar a cabeça, hein? Não, quer dizer o quê? No candomblé? Pois vocês sabem? Eu não sei direito, mas para mim acho que é um ritual. Né? Então você fica não sei quantos dias na casa do santo, com a cabeça raspada, aí tem que usar aquele negócio na cabeça, e você tem que andar o tempo todo de cabeça baixa. Aí Fala. É preceito dele. É preceito dele. Quem é o pai, quem é a mãe, entendeu? Por exemplo, eu não sei, mas eu sou filho de Xangô com Iemanjá, o outro é filho de Ogum com... aí confirma essas coisas todas. Então, por isso que eles usam isso, de raspar a cabeça, de fazer cabeça, de bater a cabeça, de estar na casa do santo. E isso é muito do candomblé, e o candomblé é africano, né? A Umbanda é brasileira, o candomblé não, é de matriz africana. Tá? Aí tem várias linhagens ali, aí eu não sei te responder direitinho o motivo pelo qual, mas como a Ana falou, seria um dos preceitos, né, exatamente isso daí, a roupa branca sempre, aqueles colares, eu esqueço o nome dos colares, que tem um nome. Guias. É que muita gente, você não pode mexer naquelas guias, só a própria pessoa, então você não pode nem encostar nas guias, né? Então, eu me lembro muito do Jorge Belandi. Eu não sei se ele era do candomblé, mas ele tinha uma guia, ele usava uma guia, que alguns usavam uma guia, tipo assim, para ter o corpo fechado, essas coisas todas, né? Então, são todos nos preceitos, rituais mesmo, né? Mas, segundo eu já ouvi falar, é uma religião muito bonita para você ler a história dela, né? E é bacana, é bonito. E então, quando eles vêm, eles trazem isso, e incorporam porque
os patrões, né, os donos, eram católicos. Então tem o sincretismo que fala, eu acho, né, é a religião africana junto com o catolicismo, né? Então, durante o dia, tipo assim, a santa, ela virada, fazia a oração. Aí, à noite, eles desviravam e era outra santa, né? Santa Bárbara, eu esqueci, Santa Bárbara, agora eu esqueci. Iaçã. Inhaçã, acho que é Inhaçã, Santa Bárbara, né? São Jorge, Xangô, e vai por aí afora. Tá? Tem várias coisas, mas é bacana. Eu já li alguma coisa quando eu estava fazendo religiões. Mas né? aí é Umbanda que você está falando, né? Mas tem. Aí é Umbanda. Tem outro. Porque Candomblé, acho que não tem esse negócio aí, não. Candomblé tem o Exu. Aí tem gente que fala assim, nossa, não fale em Exu dentro de casa. Gente, o Exu mesmo, se você for estudar sobre o Exu, ele é, entre aspas, um protetor. É aquele protetor que para não deixar nada acontecer mesmo. Mas se ele tiver que usar vamos dizer, as armas dele, né, ele usa. É que nem você falar em Maria Padilha, falar naquela que também que diz que não pode falar essas coisas. Quer dizer, são muitas coisas que as pessoas dizem, né? Pombagira, né? A Pombagira, não fala isso dentro de casa, não sei o quê, tal. Né? Eu acho que toda religião ela merece o seu respeito. A intolerância religiosa, hoje, no mundo em que vivemos, não é admissível. De forma alguma. Não tem como admitir. Né? Todas elas merecem o seu respeito. E outra coisa, Rosângela, vai muito do nível do espírito. Nós já tivemos companheiros na casa que, inclusive, falavam às quartas-feiras que um dia chegou e disse, não, eu vou voltar para a Umbanda. Ele ainda não tinha conseguido aceitar ficar fora daquele ritual. Do ritual, isso. De música, de tambor, de roupa branca. E ele voltou e ele está muito bem lá. Pois é verdade. Não está tão bem como se estava na nossa casa. Então, se a pessoa está bem lá, ótimo para ela, excelente, isso é que importa. Está fazendo bem? Está fazendo bem. E hoje a gente vê, né, até uma forma de conscientização. Antigamente, eu me lembro que uma vez eu estava vendo, acho que alguém comentando, aonde eu morava, lá na Mapendi, Vera, ali, meu Deus, como tinha trabalho na esquina. Gente, acho que era toda segunda, trabalho na esquina. Passava, sabe, aquela coisa, nunca chutei, nunca falei, besteira, nunca, nada, com respeito, e se tiver na minha mente, eu, com licença, estou passando, sabe, que eu acho que o respeito é importante, porque tem aquele negócio, tem muitos de nós, né, ainda estamos nessa fase, e tem alguns que precisam do ritual, tem alguns que precisam da materialidade, da coisa material, né? Algumas pessoas falam assim, porque se não tivesse um bandista não alimentasse o espírito não ficava. Não importa, todos estamos em evolução. Sejamos aqueles que estamos encarnados, sejamos os que estão desencarnados. Porque todo o planeta vai mudar, porque todos vamos mudar, encarnados e desencarnados. Isso é que é importante, gente. Deixa eu fechar a janela, que está um frio. Espera aí. Bateu aqui, é o vento. Eita. Tá frio aí no Rio, não? Aí no Rio tá frio, Alberto? Está bem fresquinho aqui. Fresquinho. Mas uma coisa que eu ia falar, Rosângela. Oi. Espera aí, deixa eu ver se eu me lembro. Vocês falaram de chuva, eu me descontrolei daqui. Era uma coisa que eu ia falar. Uma das razões pelas quais nós terminamos uma mesa mediúnica da casa é porque nós tínhamos uma colega, uma companheira, que ela frequentava 2 tipos de linha. A nossa e a Candomblé. Aí a pessoa tem que escolher. Foi chamada para conversar
Não, não via por quê. Qual era o problema dela participar da mesa mediúnica da Casa Espírita e depois se apresentar? Ainda botava no Facebook, ela vestida com aquelas roupas de candomblé. Não era nem umbanda, era candomblé. Uhum. Aí, por conta disso, aí tinha uma outra que levava bala para distribuir quando criança aparecia na mesa, tudo isso num determinado dia. Então, a coisa estava meio misturada e acabou sendo desfeita a mesa. Porque, veja só, cada coisa no seu espaço, né? Então, é a mesma coisa que a pessoa trabalhar na reunião mediúnica de duas casas. Você vai comparar, você vai reparar, você vai dizer, mas na casa tal que eu trabalho, o esclarecedor faz isso, o médium não sei o que faz aquilo. Quer dizer, ter essa mediunidade, né, vamos dizer, ser médium psicofônico, ou o médico escrevente, o que for, não é trabalho assim, meu cartãozinho aqui, sou médium. Não. Então, e você tem que se ligar a uma instituição nesse tipo de trabalho, porque você se liga à psicosfera daquela instituição, aos amigos espirituais daquela instituição. Agora, e outra coisa, se você sai trabalhando em tudo que é reunião mediúnica, você está sendo um tremendo egoísta, porque você está tirando o lugar de alguém que possa estar naquele lugar. Então, se você tem a sua reunião mediúnica na sua casa, você está ligado à sua casa, trabalhe na sua reunião mediúnica na sua casa. Eu vou fazer a caridade. Vai nada, a gente não vai fazer caridade nenhuma, não, a gente vai receber. Porque eu quero ir, eu vou na casa A, B, C, D, porque eu vou fazer a caridade. Até parece que é o médium top, médium CEO, né? O médium CEO. Vou fazer caridade em vários lugares. Nada disso. Agora, você pode estudar na casa A, B, C ou D, não importa. Agora, fazer esse tipo de trabalho, você se liga à casa que você está ligada, né? Se você trabalha na reunião, numa casa onde tem as orientações dos espíritos, doutrina espírita, você trabalha ali naquela casa. Não, eu trabalho... É que nem o quê? Muita gente que faz o quê? Ela no domingo, né? Ou sei lá, qualquer dia, vai à missa de manhã, vai no batuquinho à noite. Vamos botar assim. O problema é dela, tá? Mas quando a gente toma conhecimento, é importante a gente orientar, fulana, não tem como, porque você vai misturar as estações, né? Então, você vai fazer um trabalho, como a gente sabe, dentro da doutrina espírita, nós temos um trabalho. Pode acontecer da reunião mediúnica, pode acontecer de vir uma entidade que seja denominada, entre aspas, de vovô. Pode até acontecer. Eu vou enxotar? Não vou enxotar, porque senão eu vou estar fazendo a mesma coisa que o evangélico faz quando vai o espírito lá, que a gente sabe que a pessoa está tomada, e bota no centro e a pessoa roda para lá, roda para cá, cai no chão, e todo mundo... Então, recebe, fala, porque muitas vezes alguns desses irmãos pode trazer alguma mensagem por algum motivo, a espiritualidade permitiu. Se isso aconteceu, a espiritualidade permitiu. Se é uma coisa frequente, aí você vai ter que analisar a situação. Por isso que eu falo, cada trabalho, é uma casa, como é a orientação da casa, a importância da orientação da casa, o que tem de importante a ser tratado isso daí. Né? Porque pode acontecer, claro, pode. Como pode acontecer na própria Umbanda, e a própria Umbanda tem a área, parte da Umbanda que elas estão estudando o livro dos Espíritos, o Evangelho, elas estudam a doutrina espírita, gente. Então, quer dizer, isso é algo que até a gente para falar assim, nossa, quantas vezes, eu mesmo já fiz palestra numa casa que era de Umbanda. Né? A pessoa fechou lá, os santos, tudo lá, puxou a cortina, fechou. A pessoa mesmo, eu não pedi nada, que por mim podia estar cheio de santo lá, não estava nem aí, eu estava fazendo a palestra. Você entende? Quer dizer, então, mas tudo isso parte da falta de estudo.
quando você começa a estudar, começa a se orientar, começa a perceber como é que as coisas estão acontecendo, aí você faz uma autoanálise, né? Às vezes, tem companheiros que falam assim, eu só posso receber espírito inferior. Quem foi que falou isso? Né? Eu só recebo suicídio. Quem foi que disse isso? Aonde está? É no regimento da casa que está isso? Não, gente. Se a casa está muito bem amparada espiritualmente, nós temos que confiar nessa espiritualidade. Né? Então, é o que ele continua aqui dizendo. Claro. Oi, quem falou? Eu. Eu? Existe um centro Goiano, fala. de Umbanda aqui em Teresópolis, e para a pessoa ser médium, ela primeiro estuda a doutrina. Para você ver, né? Quer dizer, mas já eles estão tendo uma outra visão da coisa, né? Já estou evoluindo. E isso é interessante porque é uma outra visão deles que eles têm, né? Embora eles tenham essa questão do ritual, essa coisa toda. O que é muito complicado é quando há, vamos dizer assim, a misturada toda, né? Vamos dizer, tudo é misturado, tudo, então acontece de tudo, né? Quer dizer, então a gente sempre tem que tomar muito cuidado, respeito, muito respeito. Agora, para que a gente haja assim, a gente precisa estudar e saber e conhecer, né? E não muitas vezes a gente como que tolir ou expulsar, entre aspas, né? Afastar, ou seja o que for, aquele companheiro, né? Que a gente, às vezes, ele está agindo de forma inconveniente ou de forma... eu até quero ver... eu tenho que dar tempo, meu Deus, que eu quero ler até o que Dona Ivone Pereira fala aqui da mediunidade, é magnífico mesmo, né? Então, tudo isso é falta de estudo, de entendimento mesmo, né? Por isso que, quando me perguntaram o que era... eu falei que era pureza doutrinária, alguém me perguntou... Raiz. Espiritismo de raiz. É que nem samba de raiz. O que é samba de raiz? É samba do Pixinguinha, do Cartola, aquele samba lá né, da raiz mesmo. Agora, espiritismo de raiz é fogo, gente. Mas, como eu falei para você, tem baixo espiritismo também. É só você bater, jogar no Google, de repente até encontra. O que é baixo espiritismo? Rosângela, não é o espiritismo. Não é o espiritismo. Não é. Não, mas eles colocam como se fosse, né? A gente sabe que não é. Muito deturba muita coisa. Agora, Aninha, eu só estou vendo seu olho. Só o olhinho. Agora Mas eu sim. falar sobre o nosso estudo da nossa casa. Fala. Que você tanto conhece. Isso. Então, a gente estudou o André Luiz quando era presencial, né? Uhum. Aí, nós tínhamos uma amiga estudando com a gente, ela é da Umbanda, e ela é praticante, entendeu? E vai lá estudar. Isso. Vai à palestra e vai na casa dela. Pois é, isso. E entende? Não quer dizer nada, né? Não. Cada um sua, claro. Com todo carinho. Como tem outro que é do Frei Luiz, que vai para lá estudar também, entendeu? Isso. Então, isso daí tem nada a ver. Isso que você está falando, o estudar não tem nada a ver. Por exemplo, o Frei Luiz não é espírita, ele é espiritualista. Né? Porque se você vai tomar um passe lá, você toma passe com caboclo, você toma passe com índio, você toma passe com vovô, você toma passe com um espírito, não sei o quê, né? Ou com alguns com galho de arruda. Quer dizer, então, no caso do Lar de Frei Luiz, é um espaço espiritualista. Né? E você ir para um lugar, fazer curso, fazer estudo, é muito bom, é importante. Como a Ana está colocando, a companheira é um bandista e vai na casa, ótimo. Sempre. E outra coisa, Rosângela,
é um aprendizado muito grande, porque é uma troca, Com né? toda certeza. É uma troca, ela passa os conhecimentos dela, apesar que ela é muito discreta, muito, não mistura nada, mas é muito bom isso, a gente estudar junto, a gente conhecer. O meu genro, que agora não é mais meu genro, ele é um bandista, mas ele ia na nossa casa assistir palestra. E até eu falei para o Bira, ele é um bandista. Aí o Bira, que bom que ele está aprendendo também, né? Isso. E colocando no dia dele, né? A mediunidade não é só dizer assim, o mediunismo, só praticar o mediunismo. Ele também estava se educando. Com né? certeza, com toda certeza. A gente não vê aquelas senhoras, eu esqueci como se chama, que lavam as escadas do Bonfim? Sim. Não é? É uma prática ritual delas, as escadas do Senhor do Bonfim. Elas lavam, né? Tem um ritual, e o padre fica lá e assiste aquela coisa toda. Né? Isso é bem interessante. Essa tem um nome exato para isso, não é miscigenação, não. Mas essa diversidade, que a palavra é muito usada, eu acho maravilhoso isso, né? Sincronicidade. Oi? Oi, Acho que é sincronicidade, não tem o nome assim? Diversidade. Sincronicidade. Diversidade. Diversidade. É o quê? A diversidade, assim, várias, vamos dizer, que seja, por exemplo, em relação à diversidade em relação à religião, a diversidade em relação à opção sexual, né? É a diversidade, as várias diferenças, né? As várias diferenças, isso aí. Uhum. Aí continua aqui assim, inchada à margem do trabalho, ferrugem inevitável. Lentes e objetos à umidade, bolor em desenvolvimento. Pouca movimentação e uso, problemas no equipamento. São efeitos naturais nas circunstâncias em que as imposições do trabalho não são consideradas. Quer dizer, esse tipo de trabalho que a pessoa tem e que ela não faz nada, pode sim lhe dar problemas. Ela sabe que ela tem, vamos dizer, tem uma mediunidade. Vamos dizer, ele é espírita, sabe que tem mediunidade. Eu não tenho tempo para isso. Eu não vou fazer, não sei o quê. Às vezes não sai de médico. Como a gente vai ver, o viciado em sofrimento, né, Alberto? O viciado em sofrimento tem o viciado em médico. Ela vai em todos os médicos, não tem nada. Absolutamente nada. Faz tudo, não tem nada. Aí a gente sempre fala assim: você não quer, de repente, se você está dentro da casa espírita, estudar, fazer isso, não tenho tempo disso, não tenho tempo daquilo, e aí fica doente aqui, e fica lá, e vai para médico, e os anos vão passando e as coisas vão acontecendo e a pessoa não modifica. É porque vão acumulando energia, né? Isso, né? E a energia tem que botar para circular, a energia. Com certeza, né? Eu vejo da seguinte forma: a mediunidade é dada pela providência divina, por Deus, com mais uma oportunidade ao indivíduo para ele se reajustar às suas leis. Mas geralmente o médium é um espírito endividado. Então, se ele ganha essa oportunidade e ele não faz nada, ele perde a oportunidade. Da próxima vez vai ser mais apertadinho o negócio. Com certeza. Né? Que a mediunidade não tem essa dificuldade tão grande para a pessoa viver. Não destrói a vida de ninguém, pelo contrário. Né? É verdade. Agora, se deixar passar, perder essa oportunidade, a próxima que vier vai vir com mais dificuldade. Com mais dificuldades ainda, né? Aí aqui tem uma outra pergunta que é feita, né? Do projeto, diz assim: a outorga da mediunidade de prova está relacionada com os sofrimentos a expungir por parte do médium na existência física? A faculdade de prova, conforme muito bem a conceituou o codificador, geralmente é experiência ditosa,
a cujos exercício o ser se alça das baixas vibrações para as faixas superiores da vida. As dores e dificuldades a vencer não decorrem do fato mediúnico, mas antes dos débitos do médium. Não é a mediunidade que faz ele ter aqueles problemas, e sim o débito que ele tinha. A mediunidade vem por aquilo que, como a Célia colocou, olha, vai com a mediunidade, meu filho, para ver se dá uma melhorada aí na sua caminhada, aí na sua trajetória. Aí chega aqui, somos levianos, invigilantes, como diz aqui, do médium. Mas antes dos débitos do médium, efeito da sua leviandade, invigilâncias e ações negativas, que ora lhe pesam como justa carga, que se deve liberar como as demais criaturas, mediante esforço e sacrifício, renúncia e amor. Não é fácil. Realmente, a gente sabe, né, Marisa e outros companheiros, muitos de nós aqui, né? O trabalho nas reuniões mediúnicas, principalmente nas reuniões mediúnicas, requer da gente muita renúncia. E não é fácil. E requer. Tem isso mesmo. Não, quando a gente começa a se conscientizar muito sobre isso, algumas coisas começam a ficar muito mais no segundo plano mesmo, gente. Por exemplo, não sei se concordam comigo ou não. A gente tem os nossos trabalhos toda sexta-feira. Poxa, mas toda sexta-feira é o dia que, quando eu trabalhava, né? Não, antes de ser espírita. Poxa, a sexta-feira que era o dia do shopping, com os amigos, com não sei o quê, tadati, aquele, né? Aquele petisco. Você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar isso. Não tem como. Ah, não, mas eu tomo só um golinho antes de ir para a reunião mediúnica. Nossa, mãe, não vai dar certo. Então, você vai ter que abrir mão. Então, entra muita renúncia. Sim, não vamos falar que não tem, não. Tem sim. É que a mediunidade envolve muito compromisso. Muito compromisso. Muito compromisso. E é muito fácil do indivíduo derrapar. Sim. Independente de que religião ele esteja. Nós temos aí a prova de João de Deus. Pois é. O cara vem com uma mediunidade, veio com todo o aparato e deu uma derrapada feia, que ele vai ter que reparar muito. E assim como os pastores ricos, né? Os pastores ricos, com torneiras de ouro, bacia de ouro, banheira de ouro, não sei o que de ouro, carro de ouro, e vai por aí afora tantas e tantas coisas. Usou a palavra, vamos dizer, os ensinamentos do Cristo para auferir em favor próprio. Não, e o evangélico tem a mania de querer expulsar os espíritos. Eles não se preocupam em educar, tentar encaminhar um espírito. O negócio é expulsar. O umbandista tem outra visão. O umbandista, ele tenta até orientar o espírito, mas ele não educa o médium. Ele não faz com que o médium diga ao médium, olha, você tem que evoluir, você está com você recebeu essa condição de médium que é para você evoluir moralmente. Aí o cara é um beberrão, o cara tem 3 mulheres na rua, isso não envolve, isso não atrapalha nada na religião. E tem eles não olham por esse lado a coisa. E tem em alguns lugares, pelo Brasil afora, em que os médiuns espíritas ainda prendem espírito dentro da garrafa. Dentro da garrafa, dentro da gaiola. Mas o Divaldo que contou isso. Bota a rolha e bota o espírito lá dentro. Enquanto ele não melhorar, ele não sai de dentro da garrafa. E conforme a próxima questão, ela vai ser... Deixa eu terminar só isso aqui, que ela vai ser exatamente nisso. Ainda diz assim, demais criaturas, tal, renúncia e amor. Ainda aí, a mediunidade se lhe torna porta valiosa de alforria, em se considerando os benefícios que pode oferecer aos companheiros de jornada terrena, aos desencarnados aflitos, ou mesmo facultando aos seus
como os benfeitores da humanidade, a promoção do progresso do homem pelo ensino, pela revelação, por meio do intercâmbio feliz, genuíno. Enfoques Espíritas, Viana de Carvalho. E aí tem uma pergunta aqui, na próxima pergunta, ela diz assim: e quando o médium, que efetivamente se dedica ao labor socorrista, apresenta desordens emocionais, físicas e psíquicas, e a elas se demora algemado, a que atribuir o fato? Deixa eu ver aqui. Tá. E aí, eu sei que não vai dar tempo de terminar esse capítulo hoje, tá? Porque tem umas perguntas de Ivone Pereira muito importantes. Aí eu vou ler aqui uma pergunta que foi feita à dona Ivone Pereira. O Danilo Carvalho Vilela, ele diz assim, uma colocação que ela fez, né? Mas aí ele pergunta a ela assim, vamos perguntar à nossa irmã Dona Ivone. Durante a incorporação de espíritos sofredores, alguns médiuns chegam a gritar, esmurrar a mesa e às vezes quase se machucam. Concebe-se que um espírito em sofrimento, muitas vezes mergulhado no desespero ou na revolta, venha envolvido em vibrações desagradáveis, mas seria necessária ou oportuna a exteriorização completa pelo médium dessas características infelizes? Danilo pergunta a Dona Ivone, e Dona Ivone responde: na sua pergunta, há com efeito exageros que o médium poderia evitar com algum esforço e atenção às instruções do livro dos médiuns. A grande maioria dos médiuns, não sendo inconsciente, pode, portanto, evitar tais escândalos, embora seja razoável que alguma agitação do espírito comunicante inevitavelmente seja traduzida. Então, a gente está vendo que a gente vai que a educação é do médium. O espírito pode estar, vamos botar assim, endiabrado. Tá que tá. Porém, é o médium que, não sendo inconsciente, porque essa mediunidade inconsciente ela é bem rara, tá? E ele diz assim: o único tipo de médium que é admissível se comporte assim, mal educadamente, é o sonambúlico. O único que é inconsciente e o único que se pode denominar de incorporação. Para mim, isso aqui foi excelente. Quando ela fala sobre que é o único, que o sonambúlico é o único médium que pode se denominar de incorporado. Olha só que interessante. E ela continua: os demais, sendo médiuns falantes, que são a maioria, de intuição ou de sugestão, e, portanto, conscientes ou semi-inconscientes, podem perfeitamente corrigir esses exageros. Continua ela. Não obstante, o grau de sensibilidade do médium ou o excesso do fluido nervoso que possua pode contribuir para essa agitação durante o transe. E vemos isso até na aplicação de passes e na impetuosidade com que alguns praticam a psicografia. Mas tudo isso é corrigível, conforme nos adverte o Livro dos Médiuns. Eu acho bacana como ela se reporta ao Livro dos Médiuns, para a gente ver a importância do Livro dos Médiuns. E o médium sonambúlico, se não se pode dominar, porque realmente o seu espírito não está presente, é, porém, frequentemente controlado pelos guias que o assistem e que assistam às reuniões. Devemos ainda compreender que os médiuns, denominados positivos, e ela vem aqui
de médios positivos. Suas comunicações têm, em geral, um caráter de clareza e de precisão que se presta voluntariamente aos detalhes circunstanciais, às notícias exatas. Bastante raros. Livro dos Médios, capítulo 16, tá? Médios positivos, que é um médio que vem e traz todos os detalhes, muito raro, que ela coloca. Aí ela continua. Também muito raros, recebem todas as impressões e choques vibratórios de um suicida, por exemplo. Nesse caso, dificilmente o médium poderá tornar-se impassível na cadeira, conforme muitos diretores de sessões desejariam. Um suicida, por se ter atirado sob um trem de ferro, um afogado, um enforcado, um despenhado de alturas, um queimado, etc. Comunicam-se através do médium, enlouquecidos. E se o médium é desses que Kardec denominou positivo, isto é, como que especialistas nesses casos sentem tudo e não pode deixar de transmitir o que sente. E necessariamente assim é, porque podemos compreender os vários estados espirituais existentes no além. É isso que chamamos manifestação. É o que nos instrui os variados casos que observamos. Se o médium nada disso transmitisse, não saberíamos o efeito de um suicídio num espírito suicida. O médium sente até dores, se é um verdadeiro médium. Sente o ódio que o comunicante porventura sinta. Sente tudo quanto possa impressionar o dito comunicante, e não se concebe que, assim sendo, permaneça impassível na cadeira. Mas tudo isso depende também da especialidade do médium para certas comunicações e do grau da sua sensibilidade. Não há, portanto, regra geral nesta particularidade da mediunidade. Os exageros, porém, a ponto de quebrar mesas e cadeiras, insultar o presidente. Aí ela diz aqui assim, naquela época era muito comum que os hoje chamados dirigentes de reuniões mediúnicas fossem chamados de presidentes da mesa, tá? Que era muito comum esse tipo de denominação. Como muitas vezes tenho visto, etc., podem ser corrigidos. Obsessores violentos podem fazer isso, se se tratar de médiuns sonambúlicos, únicos verdadeiramente inconscientes, repetimos, mas frequentemente os próprios guias espirituais os contêm. Deixa eu fechar aqui. Mas o médico sonambúlico não é anímico? Não é uma mediunidade anímica? Aí a gente vai ter que dar uma olhada no ele médicos, normalmente tá? É anímico. É o próprio espírito. Mas, como ela colocou aqui... Mas ele pode ter, sim, um espírito ao lado ajudando a ele. É que nem aquela história. Eu sei ver o que está no corpo dele, mas eu não sei receitar a medicação. Se o meu amigo não está aqui do meu lado. Aí agora eu fiquei confusa com essa história. Aí a gente vai ver, quando a gente voltar no livro dos médios, estudar... Para a gente tirar essa dúvida. Mas é médios positivos. Ela chama de médios positivos. Médios positivos. Médios positivos, que tem essa característica dele detalhar tudo, quer dizer, mas ela coloca que é muito, muito, muito raro. Esse médico positivo é um sonambúlico. Pelo que eu entendi, ela fala aqui, médios positivos. Suas comunicações têm, em geral, um caráter de clareza e de precisão que se presta voluntariamente aos detalhes circunstanciais às notícias exatas, bastante raro. Ela não coloca que eles são... Não coloca, então a gente tem que tirar essa dúvida mesmo no livro dos médiuns.
Ela diz que, voltando aqui, o único tipo de médium que é admissível se comporte assim mal educadamente é o sonambúlico, o único que é inconsciente, o único que se pode denominar de incorporação, tá? Você não tem esse livro, não? Eu Não. acho que é muito bom. É perguntas e respostas. Isso aqui, que era um programa É, que tinha mediunidade, como é que é? Qual é o nome do livro? pelos caminhos da mediunidade serena. Pelos caminhos da mediunidade. Ah, mas é fácil na Amazon, você pede hoje e amanhã. É. E de repente dá uma olhada, que de repente tem no centro. Eu acho que tem no centro. São várias Isso aí entrevistas. no centro. Várias entrevistas. Era um programa que tinha, acho que também na Rádio Rio de Janeiro, algumas entrevistas que foi feito com ela no Jornal Obreiros do Bem, em 1975. Ele é muito interessante, ele é muito bom esse livro. Tá? Então, vamos ver se eu consigo terminar essa questão. Mas eu acho que correr essa questão, eu acho. Ela é grande. Ela é grande. O que vocês acham? A gente pode parar aqui e retornar na próxima sexta, porque aí fecha esse livro e entra no livro dos médiuns? Você que sabe. Eu, por mim. E aí, pessoal? Né? Então tá. Porque é muito, muito. De repente, pode ser que tenha esse livro até para PDF, mas eu não acho que tenha, não. Eu já anotei aqui, depois eu vou ver se eu abaixo. Rosângela, a gente não tem necessidade de correr, nós não estamos estudando. Então tá. E porque eu quero ler, tem outra questão que eu anotei aqui, que eu achei interessante, que é a 49, na página 49, que eu só vou ler só a pergunta, eu já li, né? Que é exatamente desses médiums, né? Que o médium ele precisa se corrigir para não ficar nesse, né? E quebra a mesa e fala um monte de coisa pro dirigente, né? E muitas vezes está falando um monte de coisa pro dirigente. É que nem aquele livrinho que eu acho maravilhoso, Segurança Mediúnica. Né? Médio assim é mal educado. Mal educado, Mal educado. Então, a mediunidade como se diz, é uma coisa muito séria que a gente tem que tratar com muito carinho, a gente fazer as leituras, fazer a anotação, né? Tenho dúvida nisso, tenho dúvida naquilo, como é que isso acontece? Por isso que a gente vai pegar o livro dos médiuns, né? É bom, porque muita coisa já passou, esqueci, e rever isso aí, né? E pegando algumas obras, por exemplo, a mediunidade da Dona Ivone Pereira é fantástico. Então, o que ela traz ali, ela traz tudo sempre calcado em cima do livro dos médiuns. Né? Ela quando vai se falar, livro dos médiuns. Né? Bem, amigos, alguém quer colocar alguma coisa? Marisa, Alberto, Ana, Vera? Rosângela. Fala. Interessante que, por exemplo, uma vez aconteceu comigo na reunião de eu receber uma entidade, eu não sei porquê, tinha horror àquela pessoa que estava doutrinando. Horror. Ela pediu outra pessoa e eu não consegui controlar aquilo porque eu sentia o horror dela. Pessoa. Ela não xingou, não. Só pediu que trocasse o esclarecedor. O esclarecedor. Não conseguia, mas não conseguia. Eu não sei porquê, eu não senti o porquê, só senti o horror. Aquele tal negócio, são situações, às vezes, que acontecem muito assim, são coisas muito sutis, que a gente tem que prestar muita atenção, né? E realmente, às vezes, acontece, por exemplo, do esclarecedor não deixar o médium falar, o espírito quer falar e aí o médium começa a pregar, aí prega, aí vai lá no livro dos médiuns, livro do espírito, vai não sei aonde. Quer dizer, então deixa o espírito falar, gente. Quem quer falar é o espírito. Fala, vamos lá, meu filho. Né?
Então, muitas vezes acontece isso. O espírito, eu sei, e começa a falar. Esclarecedor tem que ser que nem psicólogo, ele não tem que dar palpite, Ele tem que ele ouvir. tem que ouvir. Faz a arte da escutatória, escuta, deixa o coitado falar. Ele está ali, quem está precisando falar é ele. Né? E para que você até tenha também observe o que ele está falando, de repente ele começa a falar algumas coisas diferentes, você, opa, estão mostrando alguma coisa para ele, estão mostrando o passado para ele. Né? Rosângela, fala, Ana. Tanto o esclarecedor como o psicofônico, todos nós estamos aprendendo a trabalhar. Tem que um e o outro confiar, né? A mesa é uma confiança. A gente passa a se gostar tanto, entendeu? Que é uma família. Então, a gente não tem... E o dirigente da mesa, ele tem essa sabedoria de, depois, na avaliação, falar, para que o médio começa também a se desenvolver nesse ponto, de saber ouvir, saber deixar o outro falar, entendeu? E isso daí é um processo de crescimento das duas partes, tanto do psicofônico como o esclarecedor. Porque eu vou falar mais ou menos, o trabalho lá no CEOI mais ou menos é assim. Tem o dirigente, a gente faz, acontecia todo o trabalho, ao final, né, nos reunimos e cada um se colocava, como é que foi, como é que não foi, aquela coisa toda. Não que revivesse aquela toda história, mas se o médium, né, não sei se continua assim, como que ele agiu, né, como é que ele foi, você ouve isso, ouve aquilo. Quer dizer, então, se conversa e se orienta, né? Porque pode acontecer, né, Ana? Às vezes o esclarecedor está indo por um caminho que, tipo assim, não tá, o espírito quer falar e o esclarecedor não deixa. A presença do dirigente é exatamente para contornar aquela situação e ajudá-lo no que for necessário. Mas o médio, o trabalhador, ele tem que ter uma coisa... ele não tem que ter uma coisa que acaba com qualquer trabalho, é melindre. Tipo, se tiver, aí acaba com qualquer trabalho, né? Então, vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que é, né? Não confia, foi Jesus que veio, aqui a mensagem é Jesus. Aí você fala, é Jesus de quê? Jesus da Silva? Jesus do Nascimento, né? Porque tem situações que a gente é bem cômicas, né? Então, vamos prestar atenção. É um trabalho muito sério esse. E requer uma seriedade muito grande, uma doação, uma renúncia e amor. Muito amor. Se não tiver, fala. Muitas vezes, o dirigente, ele chama a parte, né? Separado, e conversa, olha, você hoje não foi... Entendeu? A parte, nem precisa falar no grupo. Com certeza, conversa à parte, isso aí. Aí pede para o médio estudar mais tal passagem no livro, né? Como nesse livro que nós estamos estudando, como no livro dos médios, entendeu? Para poder... Mais alguém? Roberto? Marisa? Não? Não? Então, vamos encerrar, tá? Alberto, faz a nossa prece de agradecimento, então. Levando os pensamentos... Antes de iniciar, está dando para escutar bem? Tá sim, tá sim. Elevando os pensamentos a Deus, o Senhor da vida, que os nossos canais psíquicos sejam purificados, permitindo a comunhão com o Pai, que o Pai
nos inspire sempre no caminho do nosso aprimoramento moral. Agradecidos por este momento de estudo, que permite o nosso discernimento, ampliar a nossa compreensão da nossa relação com o mundo dos espíritos e que como médios, possamos nos orientar no Evangelho de Jesus para nos melhorarmos, nos fortalecermos na vivência dos ensinamentos sublimes de Jesus, que nos darão a condição de moralmente crermos, de aperfeiçoarmos e daí nos tornarmos instrumentos próprios para a mediunidade. Agradecidos por esta espiritualidade amiga que nos assiste, que nos acolhe, que nos orienta e que possamos estar sempre em sintonia com esses benfeitores que, por amor e caridade, zelam por nós, estejamos sintonizados com o Cristo de luz, com os seus ceareiros, para que possamos trilhar este caminho trazido pela codificação do entendimento da nossa relação com o invisível, tão necessária para o nosso viver, para compreendermos nossa vida de relações com a espiritualidade, e que, através dessa vivência mediúnica, possamos desenvolver as nossas potencialidades, os nossos dons e talentos, para seguirmos num caminho de renovação. Ao término deste momento de oração, nos elevemos a Deus e que estejamos com o Pai e com o Cristo, hoje, agora e sempre. Uma boa noite.